Ethereum a 10 mil dólares até 2026. Olha, parece até meio loucura, né? Mas uma série de mudanças gigantes na rede, na economia dela e principalmente na regulação, acabou criando o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Será que essa combinação de uma arquitetura totalmente nova, uma economia que queima dinheiro em vez de imprimir e a entrada de grana pesada de instituições pode mesmo levar o ETH para esse patamar? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender como essa conta fecha, ou se ela fecha, vamos passar por 6 pontos-chave. Primeiro, a nova identidade do Ethereum. Depois, o motor que está fazendo tudo andar, que são as camadas 2. O combustível por trás disso tudo, a tal da deflação. A confiança que veio com a clareza regulatória, a briga de gigantes contra os concorrentes, e aí, no final, o nosso veredito. Vamos começar pelo começo, que é o mais importante. O Ethereum de hoje não tem nada a ver com o que ele era antes. A visão mudou. Foi completamente repaginada. Sabe aquela ideia antiga do Ethereum ser um computador mundial que ia fazer tudo numa rede só? Então, esquece. Isso já era. A visão para 2026 é outra. O Ethereum se especializou. A rede principal, a camada 1, virou uma espécie de camada de liquidação global, super segura, para fechar transações de altíssimo valor, seja para instituições ou para outras redes. É como se ela fosse a fundação de um prédio, e não um prédio inteiro. E se a rede principal é a fundação, quem está construindo os andares em cima? Aí que entra o verdadeiro motor que move o Ethereum hoje, o ecossistema das camadas 2, as L2. Pensa nelas como vias expressas construídas sobre a avenida principal. Elas pegam centenas de transações, processam tudo fora da rede principal de forma super rápida e barata e depois só mandam um recibo de volta para a camada 1, aproveitando toda a segurança dela. E olha o resultado disso, em termos de escala, é absurdo. O ecossistema inteiro do Ethereum agora consegue processar mais de 1.800 transações por segundo. É um salto gigantesco, que basicamente mostra que aquele velho problema de escalabilidade foi resolvido. Mas onde é que está acontecendo toda essa movimentação? Esse gráfico aqui mata a charada. Quase todo o volume, para ser exato, 98,5% de tudo acontece nas camadas 2, como Arbitrum, Optimism e Base. Aquela estratégia de focar em rollups não só deu certo, ela virou o padrão. É lá que as pessoas estão usando a rede. Então, o que a gente precisa entender é essa nova divisão de tarefas. A rede principal virou uma camada business to business, ou B2B. É um mercado de atacado para as instituições e para as próprias L2. Enquanto isso, as camadas 2 são a interface business to consumer, ou B2C. É lá no varejo que os usuários comuns interagem com os aplicativos, de forma rápida e com taxas baixas. Ok, essa parte da arquitetura é fundamental. Mas ela também mexe diretamente com a economia do ETH. E é aí que entra o combustível para essa tese toda. A ideia do dinheiro ultrassonoro e como a oferta e a demanda estão se comportando. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. O coração de tudo isso é uma atualização chamada EIP 1559. Funciona assim, de um jeito bem simples. Toda vez que alguém faz uma transação na rede, uma parte da taxa paga por ela é, puf, queimada. Desaparece para sempre. Isso cria uma pressão constante para baixo na quantidade total de ETH que existe. E aqui a gente vê o resultado prático disso. É uma conta bem direta. Por ano, são criados uns 700 mil novos ETH para recompensar quem ajuda a proteger a rede. Só que, no mesmo período, a queima de taxas destrói mais de 950 mil ETH. Ou seja, no final do dia, mais ETH é destruído do que criado. E isso se traduz numa taxa de deflação de mais ou menos 0,2% ao ano. Pensa bem, no mundo onde as moedas que a gente usa no dia a dia perdem valor para a inflação, o Ethereum está ficando mais raro a cada bloco que passa. E não é só isso, além da queima, tem outro fator de escassez brutal. Quase um terço de todo o ETH existente está travado em staking. As pessoas depositam seus ETH para ajudar a validar as transações e, em troca, recebem uma recompensa, um tipo de juro. Isso cria não só uma renda passiva digital, mas também um choque de oferta gigantesco, porque tira uma quantidade enorme de moedas de circulação do mercado. Bom, a gente já tem a tecnologia escalável e uma economia deflacionária. Mas faltava uma peça nesse quebra-cabeça, talvez a mais importante de todas, a confiança. E em 2026 essa peça finalmente se encaixou com o fim daquela zona cinzenta regulatória, principalmente lá nos Estados Unidos. O que aconteceu foi uma série de eventos um atrás do outro que mudaram o jogo completamente. Leis como o Genius Act trouxeram regras claras para as stablecoins. O Clarity Act finalmente disse quem manda em quê. Mas o ponto de virada mesmo foi em março de 2026, quando a SEC, o órgão regulador, classificou o Ethereum oficialmente como uma commodity, igual ouro ou petróleo, e não como um valor mobiliário. E as consequências disso foram gigantescas e imediatas. Essa classificação abriu a porta para ETFs de staking, que permitem que instituições ganhem aquela renda passiva de forma totalmente regulada. Fundos gigantes como BlackRock e Fidelity agora têm um caminho livre para investir. E isso consolidou o Ethereum como a rede principal para tokenizar ativos no mundo real. E talvez o mais impressionante, agentes de inteligência artificial começaram a usar o Ethereum para fazer pagamentos e fechar contratos sozinhos, sem ninguém apertar nenhum botão, criando uma demanda totalmente nova e digital pela rede. Claro que o Ethereum não está sozinho nessa, né? Toda essa evolução colocou a rede numa batalha direta com outros projetos que também querem um pedaço desse mercado. A gente tem aqui um resumo da briga de foice em 2026. De um lado, o modelo modular do Ethereum, focado em máxima segurança e em atrair a grana das instituições. Do outro, o modelo monolítico da Solana, que aposta tudo na velocidade e no baixo custo para o usuário comum.
E ainda tem novos desafiantes, como o Monad, que prometem uma performance absurda e ainda ser compatível com as ferramentas do Ethereum. Mas, para a análise ser justa, a gente precisa olhar os riscos. A abordagem do Ethereum não é perfeita. Existe o perigo de que as L2 capturem valor demais e não repassem o suficiente para a rede principal. A liquidez dividida entre dezenas de redes ainda complica a vida. E, vamos ser sinceros, usar esse ecossistema ainda pode ser bem mais complexo do que usar uma rede mais simples como a Solana. Beleza. Depois de olhar tudo isso, a tecnologia, a economia, a regulação, a concorrência, qual é o veredito? O Ethereum ainda é o rei do pedaço? Acho que o ponto central para 2026 é este aqui. O ETH deixou de ser só um ativo para especular, como o Bitcoin em seus primeiros dias. Ele se tornou uma mercadoria digital produtiva. Ele gera rendimento. É como ter um terreno que pode ser alugado. O ETH em staking gera recompensas. E essa combinação de ser raro e ainda gerar um fluxo de caixa posiciona o ativo como um pilar de um novo sistema financeiro. É como uma das fontes que a gente analisou resumiu de forma perfeita. A fase de pura especulação do Ethereum acabou. A rede agora tem uma utilidade real, comprovada e regulada. Ela virou infraestrutura crítica. A transição da promessa para a realidade está completa. Isso nos deixa com uma pergunta final. Com todos esses fundamentos, será que o Ethereum se cimentou de vez como o alicerce do futuro financeiro? Ou será que a sua própria complexidade, os vários andares do seu ecossistema, vai abrir a porta para que concorrentes mais simples e mais rápidos acabem roubando o seu rastro? O caminho aos teus $10 mil depende totalmente dessa resposta.